Nós vamos praticar a destilação fracionada, que é um procedimento para separar dois líquidos em mistura homogênea, como aqui, ó, no vinho nós temos água, etanol e mais outras substâncias. A nossa finalidade aqui é nós retirarmos o etanol, o álcool da água, um fracionamento de uma mistura homogênea líquido-líquido. E que equipamento é esse? Então, observe, nós temos aqui um balão de fundo redondo, aonde o vinho vai ser colocado. E esse dispositivo aqui é a famosa coluna de fracionamento. É uma coluna que vai conseguir separar o vapor evaporado do vapor que entrou em ebulição, como você vai ver em instantes. É uma coluna que vai permitir uma real separação entre o líquido, o etanol de menor ponto de ebulição, e a água de maior ponto de ebulição. A água ferve a 100 graus centígrados em Santos, a pressão em uma atmosfera, e o etanol a 78,5. Então, quando esse material entra em ebulição, a gente vai ter aqui água gasosa por evaporação e etanol por ebulição. Esse resfriamento que vai acontecer aqui vai fazer com que o vapor de água que evaporou volte ao estado líquido e retorne ao balão. Aqui nós temos o famoso tubo de condensação, o condensador. Esse condensador aqui, ele tem uma canalização interna direta desde a entrada até a saída. E tem uma camisa externa, um recipiente externo, estanque, aonde vai circular a água de refrigeração da torneira. E note que ela deve entrar pela parte inferior e sair pela parte superior, de tal modo que essa camisa de refrigeração fique cheia de líquido, de água de refrigeração. Quer dizer, então, a gente vai promover uma separação. E esta coluna é o grande segredo, é a coluna de fracionamento. Então vamos nós. Vamos pegar uma porção de vinho. O vinho tinto comum, ele tem cerca aí de, talvez, um bom vinho, 8% de etanol. O resto, basicamente, é água. Então a gente vai conseguir fazer uma separação bastante razoável. Vai chegar a uma concentração de etanol do outro lado lá, o suficiente para nós colocarmos fogo nesse etanol, né? O vinho, a baixa concentração de etanol, torna o material absolutamente incombustível, né? Estou carregando aqui, olha, o vinho por cima da coluna, de maneira adequada, cuidadosa aí, e de modo a não contaminar o tubo condensador, né? O indispensável, o fechamento com um termômetro. Fechamento com um termômetro aqui. Por quê? Nós temos que controlar a temperatura. 78,5 graus aqui no topo da coluna indica que o etanol está sendo destilado, está passando ali para o tubo condensador. O termômetro é indispensável para a destilação fracionada. Então vamos ligar o equipamento. Vamos ligar o aquecimento desta manta térmica de aquecimento, esse sistema de aquecimento elétrico, e vamos ter que esperar o vinho, a mistura etanol com água, entrar em ebulição. Dentro de alguns instantes, nós vamos retornar quando o sistema já estiver operando, destilando. Observe, nós já temos aqui o vinho em ebulição. Na verdade, quem está em ebulição é o etanol do vinho. Porém, a água também passa do estado gasoso por evaporação. Então, nós temos aqui o funcionamento da coluna de fracionamento. O ar externo esfria um pouco os gases e a água, que tem uma tendência uma hora aí ao estado líquido, ela condensa e vocês podem ver as gotas voltando ao balão por gravidade. De tal modo que no topo da coluna de fracionamento vai chegar somente um dos gases, o etanol, que tem o ponto de ebulição menor. Temperatura aqui, 78,5 graus, ponto de ebulição do etanol. Então o vapor do etanol está vindo aqui para o tubo condensador, que já está cheio de água. Nesta região aqui, o gás repentinamente é resfriado e volta ao estado líquido. Então, note a destilação. Líquido, gás, líquido. É isso que significa a destilação. Você tem uma passagem duas vezes de estado físico líquido para gás e aqui no tubo de condensação, o gás volta ao estado líquido. Ele vai percorrer o plano inclinado da tubulação interna, de tal modo que aqui nós teremos o líquido já destilado,
o etanol separado da água do vinho lá. Quer dizer que nós praticamos um procedimento chamado destilação. Voltando aqui, ó, desde esse balão onde acontece a ebulição do etanol e evaporação da água, passando pela coluna de fracionamento, onde um dos gases volta ao estado líquido, a água, e desce gotas por gravidade. No topo da coluna chega somente o líquido de menor ponto de ebulição, o etanol, e os seus vapores, os seus gases, são refrigerados pela água de refrigeração da camisa externa e volta ao estado líquido. De tal modo que aqui só recolhemos um deles, o tal do etanol. E vamos provar em seguida que o teor alcoólico desse líquido aqui é bem elevado. Então, vamos a uma comprovação prática de que esse líquido aqui, o destilado, realmente é o velho etanol, o álcool comum, mas com uma concentração alcoólica elevada, né? Sabemos que o etanol sofre um processo chamado combustão, a queima, a combustão. Vamos ver se isto aqui é o tal do etanol mesmo ou não. Aqui está. Como queríamos demonstrar, o etanol está em plena combustão. O vinho tem um teor de álcool bastante baixo, não pega fogo. Aí está. Como queríamos demonstrar, fizemos a destilação fracionada de uma mistura líquido-líquido homogênea. Separamos o etanol da água do vinho.